Agroforte no ar, mais uma vez, mais um episódio do Agroforte. Hoje com uma dupla sensacional, uma dupla, não é sertanejo, é uma dupla de advogados que estão arrebentando aí, vão falar tudo sobre direito agrário. A filha e o filho do Miguel Pedó e da Nice vai estar aqui junto comigo. Diretor, roda a vinheta. Miguel Pedó Júnior e Jéssica Pedó. Boa... sei lá, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que a gente tá fazendo, que hora que a gente tá assistindo. Aqui dentro não tem luz, né? Não dá pra saber o que tá acontecendo lá de fora. Nunca saberão. Rapaz do céu, que bom ter vocês aqui junto com a gente no Agroforte. O Miguel Pedó, nascido em Rio Brilhante. Nascido e criado. Não, nasci em Dourados, mas criado aqui. É aquele esquema, né? Ia nascer lá. E você, Jéssica? Eu nasci em Dourados também. Também, mesma coisa? Mas eu fui criada aqui, né? O único lá em casa que nasceu aqui e vive aqui é meu filho. Só? E ele nasceu aqui? Aqui em Rio Brilhante, no hospital. Bacana. Jéssica que é casada com o Diego, né? Isso. O Diego, filha, é mãe do Arthur. Do Arthur, mãe do Arthur. E você, bichão? Nada ainda? Nada. Esse negócio. Rapaz do céu, que bacana receber vocês aqui, o pessoal aí da Pedó Advocacia, é isso, né? Isso. Pedó Advocacia. E o direito agrário no Brasil cada vez mais complicado, né? Cada vez mais embaçado, cada vez mais indo pra lá e pra cá. Mas eu quero falar um pouco da família de vocês. Afinal, a família Pedó aqui em Rio Brilhante, aqui no Mato Grosso do Sul, tem uma relevância muito grande no agro, são antigos do agronegócio. Os pais de vocês chegaram aqui por volta de quanto? Faz quantos anos, mais ou menos, que os seus pais estão por aqui? Meu pai tá aqui faz cerca de uns 40 anos já, né? Mais, 40 né? anos. Ele chegou aqui, meu tio já tava aqui, o Luiz. Aí ele começou aqui do zero. Que bacana. Muita gente assim, eles são natural do Rio Grande do Sul, Isso, Paraná? 3 de maio, Rio Grande do Sul. 3 de maio, baita cidade. Minha mãe de Santa Helena, Paraná. Santa Helena no Paraná. Isso. Santa Helena tem muita gente aqui muita também. Gente. 3 de maio também, muita gente. Isso, né? Muita gente. É incrível como que Rio Brilhante é um celeiro do povo gaúcho, do povo paranaense. Aliás, assim, uma coisa que eu vejo que acontece bastante aqui em Rio Brilhante é que como essas pessoas vieram pra cá e realmente fizeram raízes aqui, né? Isso. E a família, ninguém pensa em ir embora, né? Vocês mesmos são filhos de gaúchos e paranaense. Isso. Então aqui abriram um escritório de advocacia. A Jéssica se formou primeiro que o Miguel. Isso, faz 10 anos. 10 anos? 10 anos. Tem quantos anos, Jéssica? Dá pra falar eu? ou não? Eu tenho 33. Tá novinha ainda. Novinha, tá tranquilo. 33 anos de idade, você já advoga faz 10 anos você falou, 10 anos. Vai fazer 10 anos agora que eu advogo. Você se formou na universidade? Na Unigran. Na Unigran. E você, Miguel? Eu sou recém-nascido nesse ramo, né? Faz 1 ano e meio aí, no máximo 2 anos. É? Poxa, e você, mas você tem quantos anos de idade? 26. 26, pô, tá novão ainda, tem muita coisa, mas é aquela velha história, assim como o muito velho não quer dizer que sabe de tudo, nem o muito novo quer dizer que não sabe nada, tudo tem seu tempo, que vale a dedicação, né? Por mais que a gente seja, eu esteja mais tempo e ele há pouco, não significa nada. Sim. Tanto eu ajudo ele, como ele me ajuda. E por que os dois na faculdade de Direito? O que deu na cabeça? Quem que você se inspirou por ela? E você começou como? Por que você foi pro Direito? Antes eu queria fazer agronomia, sempre quis. Mas aí eu lembro que eu passei na UEMS e era longe, em Aquidauana e tal, e a gente achou inviável. Aí eu falei, vou fazer direito. Do nada. Começamos a fazer direito, eu lembro que até foi minha amiga que começou junto comigo, a Cheyenne, daí me motivou mais ainda a começar, a gente começou junto. Que legal. Cheyenne que é filha do professor Tonhão. Saudoso, né? Saudoso, professor Tonhão. E você foi pro Direito por quê? Então, eu assim nunca tive erudição nenhuma, né, pra fazer Direito. Você já começou falando bonito. Erudição. O que é erudição? Traduz pra mim já, que você já começou bem demais. Seria um falar bem, né? Então, assim... legal. Isso é uma coisa que eu adquiri, não é algo recente, né? Foi com os anos de faculdade. Então, a primeira vez que eu peguei numa folha na faculdade pra ler uma coisa, estava assim, ó, aqui dentro. Então,
Cara, e todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa. Eu acho que na faculdade não tem... Sim. É difícil falar assim, quem que é a galera que chegou, sempre quis fazer uma faculdade e tal, fez e se deu bem. É bem complicado mesmo. A maioria da galera vai meio que porque tem que ir mesmo. Pressão em casa, todo mundo quer que se forma. Exato. Não que o pai de vocês pressione vocês não, em alguma jamais. coisa, né? Nunca pressionou. É uma pessoa tranquila. Miguel Pedro, pra quem não conhece, gente, é uma figuraça, cara. É uma figuraça. Depois tem que tirar um dia, a gente tem que gravar um podcast, até tem que anotar aí, a gente tem que fazer um podcast com ele. Cara, é cada história cabulosa. É uma história mais massa que a outra. O Miguel é sensacional, cara. Júnior, seguinte, cara, quero que você explica pra nós aí, então, da onde que surgiu esse direito agrário no Brasil? Porque, vamos lá, começando a falar um pouquinho sobre direito agrário no Brasil, falar um pouco sobre o que vocês vieram falar, a gente tem o Brasil foi colonizado, de lá pra cá teve 1 milhão de acontecimentos, e chegou num ponto em que o Brasil teve que começar a criar suas regras no âmbito de fazendas, no âmbito rural, né? E isso acontece quando? Quando que começa isso? Por que foi criado isso? Esse direito agrário surgiu da onde? Teve algum estupim? Não teve no Brasil? Por quê? Que aconteceu? Surgiu isso? Sim, a gente tem que... O direito agrário ele é um ramo muito antigo, né? Não é algo recente. Apesar de estar sendo implementado nas faculdades agora, para a gurizada aí, até na Bíblia você acha sobre direito agrário. É mesmo? Se for lá no Pentateuco, em Êxodo 20 ou 22, vai ter as regrinhas lá, tipo, se você roubar o boi, você tem que restituir com 2, algo assim, nesse sentido. Legal. Sim, muito interessante. No mundo surgiu, assim, escrito mesmo, como lei formal, lá na França e na Itália, por volta de 1800. E aqui no Brasil surgiu com o Estatuto da Terra, em 1964. Então, assim, já é uma legislação, a gente considera arcaica, né? Ultrapassada, vamos dizer assim. Tem muitas coisas que vêm sendo modificadas ao longo do tempo. Mas surgiu justamente por essa hipossuficiência do produtor rural, que seria, tipo, essa fraqueza dele perante as outras instituições, seja bancária. Entendi. Ou na própria parceria, no arrendamento. Então, tipo, não tinha prazo para o arrendamento. Um exemplo, né? Então... Se eu arrendasse a terra para você e você ficasse 1 ano, você investiu ali 1 ano pesado, e aí acabou o ano, eu quero te despejar. Você só teve gasto, você não conseguiu nem tirar nada da terra, ainda você já saiu? Existia isso? Existia. Caramba, bicho. Então você tipo, era um negócio meio que feito nas coxas mesmo, assim. Era um negócio meio que feito de qualquer jeito. E também as questões ambientais também se discutem muito, né, Jéssica, nesse meio aí, o ambientalismo rural. Esse ambientalismo rural também surge quando? Quando que começam a querer? Ou não, sempre teve? Não, desde o começo sempre teve essa questão ambiental rural. Como é que você vê essa questão aí do ambientalismo rural? Juridicamente, né? Juridicamente. Hoje, o Código Florestal, ele implementa para o agricultor, por exemplo. Toda a área precisa ter uma área de reserva legal. Certo. Toda a área, qualquer imóvel, até 4 módulos fiscais. O que seria 4 módulos fiscais? Depende de cada cidade e estado. Por exemplo, aqui em Rio Brilhante, um módulo fiscal é 30 hectares. Então, por exemplo, uma regra que tem juridicamente. Isso. Vai variando de estado. Por exemplo, lá no Mato Grosso, às vezes um módulo fiscal, dependendo da cidade, é 100 hectares. Aqui em Rio Brilhante, por exemplo, quem tem até 4 módulos fiscais, ou seja, 120 hectares, não é obrigado a ter reserva legal. Isso é importantíssimo a gente falar. Então, quem planta até 120 hectares, ele não tem obrigação de ter reserva legal. Não tem. Acima de 120 hectares, dependendo do bioma, a pessoa precisa ter uma parte de reserva legal. Por exemplo, aqui em Rio Brilhante tem Mata Atlântica e Cerrado. Esses 2 biomas precisam ter 20% de área de reserva legal na fazenda. Entendi. Mas então, se o cara tem 130 hectares plantados, então ali ele já tem que ter 20? Tá faltando reserva legal. Uma fazenda, por exemplo, eu não sou muito boa em matemática, mas uma fazenda de 100 hectares... Não, 100 não se aplica para cada módulo. Vamos pegar a calculadora, não tem problema. 200 hectares. 200 hectares, vamos lá. Mais 20%. Mais 20%, 240 hectares. Desses 200 hectares, precisa ter 40 hectares de reserva legal. E essa reserva legal não se pode explorar. Não é assim, eu vou ter uma reserva legal lá, mas vou criar vaca lá. Não pode. Entendi. Precisa ser... Tem diferença da reserva legal e tem diferença da APP? A área de
preservação permanente. Permanente. No caso, é aquelas que ficam perto dos rios, perto dos... Por exemplo, tem um córrego que passa aqui na fazenda. Certo. 20 metros não pode mexer mesmo. Essa é a área de preservação permanente. Certo. A reserva legal é outra. Certo, mas assim, eu plano 240 hectares. Minha pergunta é essa. Eu plano 240 hectares no mesmo exemplo que você me disse. E eu tenho 20 hectares de APP. Aí eu só preciso ter mais 20 de reserva legal ou não? Eu tenho que ter as 20 de... Não, essa da APP vai juntar. Junta. Então, beleza. E, por exemplo, acontece muito. A pessoa tem 200 hectares e está plantando 180. Só tem 10 lá. O que vai fazer? A pessoa pode comprar outra área, só que no mesmo bioma. Por exemplo, se ela está na Mata Atlântica, ela pode comprar em outro lugar que tenha Mata Atlântica. Ela não pode comprar, por exemplo, na Amazonas. Não. Lá é a Amazônia Legal. Inclusive, a Amazônia Legal, a área de reserva é 80%. Aqui no estado tem Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Caatinga. Caatinga não tá para cá, é mais para cima. Mas, assim, tem Mata Atlântica em São Paulo. Eu posso comprar uma área lá em São Paulo e pôr no meu nome e usar como reserva legal. Eu conheço produtores aqui do Mato Grosso do Sul que compra em Corumbá, compra no Pantanal. No Pantanal não, porque é outro né? bioma. Tem que ser certo. Mas assim, tem o pessoal que compra em outros lugares. Então tem essa regra também. Tem que comprar igual aonde você vive. Tem que ser o mesmo bioma. Bacana. Para você que não estava entendendo, tem gente que muitas vezes acha que só tem que comprar a reserva. Não, tem que ser do mesmo bioma. Pô, isso é muito interessante a gente estar atento quanto a isso. Vamos lá. Então, partindo dessa premissa legal, hoje, se o produtor foi atuado de alguma questão ambiental, por exemplo, peguei lá e fui atuado numa questão ambiental, por onde o produtor começa a se defender? Então, ele não precisa aceitar a multa de cara. Existem questões ali que podem ser discutidas num eventual recurso para essa multa. Geralmente são 3 chances de defesa no órgão administrativo que você pode estar recorrendo. E aí você pode até estar ganhando um tempo, né, para juntar esse dinheiro, para pagar essa multa, ou eventualmente até conseguir um parcelamento. É tudo negociado. Mais ou menos. Você está tentando só amenizar as sanções, né? Ou realmente pode ter algo injusto, né, também. Sim. Tem que ser avaliado caso a caso. Alguma nulidade, né? Uma nulidade. Alguma informação errada pode causar nulidade. Um prazo prescricional errado. Por exemplo, eles tinham... 30 dias para emitir essa multa e ultrapassou esse prazo. Pô, isso aí pode ser anulável. Eu não sabia disso, não. Sim, não estou falando que é 30 dias nesse caso, mas é algum prazo. Dando um exemplo, né? Sim. E aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem um problema que a gente tem falado já várias vezes, e é novo, principalmente que é sobre os arrendamentos. Queria que vocês explicassem para a gente como é que funciona a questão do arrendamento, qual que é a diferença de arrendamento e parceria. Isso é muito importante. Quer falar o que eu falo? Pode falar. Qual que é a diferença de arrendamento e parceria? Porque todo mundo acha que é a mesma coisa. Às vezes o contador, vamos dizer assim, nem tem tanta experiência e falou pro produtor lá, arrendamento é isso e parceria é aquilo, né? Mas assim, nós conseguimos fazer aqui alguma coisa. O produtor nem entende direito, fala, tá bom, vou assinar isso aí e já era. Mas qual que é a diferença real mesmo da parceria e do arrendamento? Então, primeiro, muito legal essa questão que você colocou do contador, porque existem algumas tecnicidades, umas coisas que só o advogado vai saber colocar. Então, por ser com base no Estatuto da Terra, também tem prevenções que você pode colocar ali no contrato para caso aconteça algum pepino, você está se precavendo. A diferença entre o arrendamento para a parceria é que o arrendamento ele funciona como um aluguel mesmo. Então, poxa, estou alugando essa terra para você, você vai auferir seus lucros e a gente não vai dividir esse lucro. Você só vai me pagar não é uma mensalidade, né? No caso, valor fixo. Um valor fixo, pode ser combinado. Geralmente é por ano, né? E aí uma quantidade de saca também. Certo. E aí varia de região para região. Nesse caso, o produtor pode optar. Eu acho que as usinas de cana usam muito esse contrato de arrendamento mesmo, porque é em dinheiro, né? Que ele faz o pagamento, vamos dizer, em espécie. É isso, né? Só que isso causa um outro problema pro produtor, que é o imposto sobre o lucro
Ou não? Tem mais algum outro problema que ele vai ter que recorrer? Como é que funciona isso aí? Sim, o imposto para o contrato de arrendamento, ele beira os 27,5%. Já no contrato... 27,5%. Sim, é alto, né? Na mão do Lulinha. Na verdade, isso aí já vem de tantos e tantos outros governos, mas hoje é complicado, né? Não, e sem contar a inflação, né, também, né? Que come sim. todo o dinheiro. Um absurdo. Certo. Daí, então, se eu arrendei uma terra para você, vamos usar um exemplo claro. Se eu arrendei uma terra para você, se eu optar falando, não, eu quero o contrato de arrendamento, eu vou ter essa despesa de 27,5%, porque eu estou recebendo esse dinheiro de você, eu tenho que declarar isso no meu imposto de renda. Sim. Você tem essa despesa ou não? Sou só eu que tenho essa despesa? Não, também tenho. Ah, você também tem. Você acaba tendo que pagar também com relação ao valor pago. E no caso da parceria, não. A parceria funciona como? A parceria são 12% o imposto de renda, só que os dois dividem as despesas e os lucros. Então já não é mais um aluguel. Os dois são parceiros, né? A gente aconselha muito a parceria para quem está iniciando no negócio, né? A gente chama os aventureiros que estão começando. Geralmente é bom você pegar um cara que tem um know-how, que tem um conhecimento. Talvez você tenha o capital para investir, ou você não tem um capital total, que é ter um sócio, né? Então é ideal para quem está começando a parceria. Uhum. Então, assim, para quem começa, o ideal é a parceria. Você recomendaria a parceria? Recomendaria a parceria. E no caso do arrendamento, você tem o problema que é dinheiro. O valor que é dinheiro. E se eu tenho arrendamento? Agora vamos lá, outra pergunta. Eu tenho um arrendamento e você quer vender o arrendamento. O Miguel quer vender eu sou o dono da terra, eu quero vender as terras e o Miguel está arrendando. Eu posso, não posso? Pode, com certeza. Durante o período do contrato dele? Sim. Seja de arrendamento ou parceria? Tanto parceria ou quanto arrendamento. Só que tem um requisito. O arrendatário, ele tem a preferência na compra dessa terra. Independente se isso está em contrato ou não? Independente. Ah, é uma regra. É uma regra, está no Estatuto da Terra. E, assim, eu estou querendo vender minha terra. Certo. E está arrendada. Eu preciso enviar uma notificação para o meu arrendatário e ele vai ter que me responder em 30 dias. Ah, ele tem 30 dias? 30 dias. Entendi. Se ele não responder, tá livre para negociar com outra pessoa. Ou, por exemplo, alguém vem e fala assim, eu quero comprar a sua terra, eu te ofereço tanto. Eu vou passar esse valor para o arrendatário, porque ele tem preferência. Certo. Eu vou falar só um minuto, eu vou mandar aqui para o arrendatário. Você aceita? Mesma proposta do outro, ele tem igual assim... Sim, ele tem a oportunidade. Isso, a mesma oportunidade. Entendi. Se ele não quiser, passa. Isso acontece também, uma coisa que eu queria já pegar... Isso, no caso, é para compra de terras. Isso. E quando eu arrendo a terra, estou arrendando a terra para o Miguel, vem a Jéssica e fala, não, eu quero pagar 3 sacos a mais, eu quero pagar um valor a mais, eu quero pagar mais. E eu tenho um contrato vigente com ele. Eu tenho essa prerrogativa de também passar para ele, acabou de surgir uma oportunidade aqui, eu posso fazer negócio com ele, ou não, eu tenho que cumprir o contrato para depois ser feito. No caso de arrendamento, tem que terminar o contrato. Ah, tá. Aí, se você tem interesse de pegar de volta a terra, na verdade, assim, o dono da terra, ele só pode pegar de volta o imóvel para exploração própria ou da família, ou para arrendar para outra pessoa por um valor maior. Ah, tem isso também. E ele deve avisar com uma antecedência de 6 meses. Caramba. Muita gente procura nós, às vezes passou o prazo, faltando 4 meses para acabar o arrendamento, e ele fala, eu quero arrendar para outra pessoa que vai pagar mais. Mas passou o prazo, é 6 meses. Tem que enviar notificação com 6 meses de antecedência, informando, ou eu vou explorar a terra, ou tal pessoa quer arrendar por tanto. Você cobre essa oferta? Se ele falar, não cubro, tá. Passa para outra. Se ele falar cubro, ele tem preferência. Cara, e tá um absurdo isso, né? Porque agora até deu uma esfriada. Mas quando o soja, nós estávamos falando de soja no Mato Grosso do Sul a R$200, cara, tava um absurdo. Tava todo mundo, era cara plantando, o outro querendo entrar na terra. Tava aquele piseiro. E virou vamos dizer, uma confusão danada. Ninguém entendeu, foi nada mesmo do que aconteceu. E aí a gente voltou agora para a época das vacas magras. Mato Grosso do Sul vem de baixa produção. Agora já deu uma quietada mais nisso. Isso. E outra questão também. Pode falar. Se caso o produtor o dono da terra não enviar ao arrendatário essa notificação, considera-se, prorrogado o contrato, nas mesmas condições e prazo.
Ah, tá. Esses são os direitos, a não ser que entre eles resolvam algo, mas a lei determina isso. Entendi. Eu sou um cara que eu gosto. Eu acho que nós somos, né? Nós três, acho que nós somos da geração de que o que vale é o que está no papel. Eu não arrisco. Eu tenho algumas coisas que a gente faz de amizade, que a gente faz ali, mas eu falo, bicho, você é meu amigão, você não vai ligar de assinar isso aqui. Então vamos assinar. Eu sou sempre a favor desse negócio. Até porque hoje é um problema sério. Que acontece lá no escritório de vocês, o pessoal chegar e falar assim, rapaz, fiz um acordo lá com o Tonho da Lua, e o Tonho da Lua agora falou que não vai fazer mais, só que não tem nenhum papel. E aí, cara, como é que faz? Principalmente numa prorrogação de contrato dessa daí, de tanto isso quanto venda de máquinas, acontece muito isso. Venda de máquinas sem contrato. Poxa, mas isso é uma coisa que essa venda de máquinas acontece, eu vejo nos bastidores, a maioria das pessoas não faz contrato de venda de máquina entre um e outro, né? Não faz. E nem comunicação fiscal, né? De nota fiscal. Essa máquina, ela estava na nota fiscal no nome do fulano de tal, ela estava para aquela propriedade. E mudou e está lá na outra. Existe algum problema, como é que eu vou dizer? A Receita Federal pode notificar o cara por algum motivo? Porque porque quando você compra para quem não sabe, quando a gente compra uma máquina agrícola, a gente diz, essa daqui vai ficar no nome do Miguel Pedó lá na fazenda Recanto. Vai ficar lá na fazenda Recanto lá do Miguel Pedó. E aí o Miguel Pedó pega e vende pro Eliseu lá na fazenda Chaparral, por exemplo. E essa máquina tá lá na Chaparral e dá um problema. E aí? Como é que faz? Tipo, existe alguma coisa disso ou não? É só para fiscalização de trânsito mesmo? Só para quando a máquina desloca de um lado para o outro? Vocês sabem se isso pode dar algum problema ou não? Geralmente o pessoal joga pro contador, né? Eu vendi a máquina tal, só para ele saber. E ele joga... e aí ele só coloca o saldo lá no imposto de renda. Então, tipo assim, eu vendi a máquina para você, ele joga no meu imposto de renda um adicional lá. Mas ele também especifica lá, né, no programa. E se não fizer, só corre o risco se cair na malha fina, é isso, né? Sim. E aí é um problema seríssimo já. Hoje o agricultor, em geral, para ter a documentação correta é quase impossível. Falando ainda de pagamentos, não tem como a gente não entrar no pagamento de dívida, né? Hoje a gente está entrando num ano que estamos aí em plena colheita de milho, né? E a gente está chegando num ponto em que não tem o que fazer. Tem muita gente devendo para banco, devendo para cooperativa, devendo para empresas de insumos e precisa pagar. Qual que é a dica que vocês dão aí para o cara que está se afundando em dívida agora aí nesse momento, infelizmente, baixa produção? O que fazer? Procuro meu contador, igual a maioria faz, ou eu procuro um escritório de advocacia? Não, procure um escritório de advocacia, com certeza, né? E se for especializado, se for um escritório que tem prática nisso, melhor ainda, né? Porque é como se você fosse procurar um médico, né, o Cauê? Então, se você descobre que, sei lá, que tem uma dor de cabeça muito forte, você não vai procurar qualquer médico, né, o clínico geral. Você vai procurar um médico especialista nisso, um neuro, um psiquiatra, psicólogo. Então, o produtor, ele procura a pessoa certa na área da saúde. Por que ele não vai procurar na área dos negócios, né? Faz sentido, né? Sim. E no caso uma coisa que eu queria tocar no assunto, o cara vai pagar dívida. Hoje a maioria das pessoas, antes de fazer qualquer negócio, ela procura o banco. Hoje, na verdade, é uma cultura, eu acho que do agricultor, empurrar a dívida para frente. Não sei se vocês concordam comigo. E hoje eu procuro um banco, chego lá, o gerente do banco, a maioria deles não tem autonomia para dar desconto, a maioria deles tem autonomia para empurrar a conta para frente, né? Isso eu estou falando de todos os bancos em geral, aí, seja os bancos cooperados ou não. Qual o melhor fator? Pegar e ler esse contrato mesmo, entender o que está acontecendo? Vocês, como que atuam isso lá no escritório de vocês, quando chega uma situação dessa? Cara, eu tô mal e eu preciso de dinheiro de banco, e eu já peguei e agora os caras estão me falando que dão prazo. E aí, eu faço, não faço? Para que lado que eu vou? Geralmente, o produtor, ele é aquele cara íntegro, né? Ele tem muita questão da honra, que ele não pode dormir com dívida, né? Com algo batendo ali. Então, ele vai lá no banco, tentar uma renegociação, algum desconto, alguma coisa, e o atendente ali tem algo engessado já, né, algo padronizado. A renegociação das dívidas,
pelo banco, se for crédito rural, tem regras específicas que o banco precisa aplicar, né? Então, assim, tem uma diferença entre recursos livres e controlados, tá? O que são os recursos livres? Dentro do crédito rural, os recursos livres são aqueles créditos subsidiados pelo governo, tipo BNDES, Plano Safra. Desculpa, falei o contrário. Os recursos controlados eu ia são... falar, acho que é o contrário. Não, é o contrário. Certo. E os recursos livres são, por exemplo, a CPR. É o que os bancos fazem na renegociação. Geralmente tentam modificar esse tipo de crédito, descaracterizar o crédito rural, colocando como uma CPR ou algum outro tipo de crédito, né? E aí ele perde as qualidades do crédito rural, que obrigatoriamente tem, por exemplo, 12% de juros remuneratórios ao ano, 1% de juros de demora, de acordo com o STJ, ao ano, também de acordo com o decreto 167 de 67. Não pode comissão de permanência desde 2017. Então, assim, tem várias especificidades ali. O que é a comissão de... que você acabou de falar aí? A comissão de permanência é uma taxa que existia até 2017. E aí, geralmente, os bancos cumulavam ela com outros juros, encargos de atraso. Então, era como se fosse uma multinha, sabe? Bom, mas falando dos juros do banco, daí o cara tá lá com os juros no banco, ele normalmente procurou vocês, procurou um advogado especializado, chega lá e o advogado fala, isso aqui tá fora, isso aqui tá fora. Daí o banco normalmente, no primeiro momento, não quer negociar aquilo. O que eu faço? Eu vou por recuperação judicial? Não. A recuperação judicial, ela é algo muito específico, depende de cada caso, tá? Geralmente, são para os produtores que só têm crédito em recurso controlado. Tá? Certo. Então, se o cara tem uma dívida ali, por exemplo, de arrendamento, de financiamento, aí já não caberia. Certo. A recuperação judicial. Mas se o cara tem financiamento, ele cabe. A recuperação judicial, o cara tem certeza que ele quer pagar aquilo. Ele só precisa de um tempo. A recuperação judicial, ela não quer dizer que o deixa eu ver se é isso que eu entendi. A recuperação judicial não quer dizer que o cara quebrou. Quer dizer que o cara pode ser que ele quebre. Exatamente. Então não adianta o produtor que está assistindo a gente agora, ele tem que entender que não tem que buscar a gente na hora que a coisa já está feia. Ele tem que buscar buscar o escritório de advocacia no momento em que, peraí, eu tô começando a me complicar e eu posso chegar num momento ruim. Então eu já procuro antes ver se eu consigo fazer essa recuperação judicial ou não. Sim. Mais ou menos isso. Sim. Uma alternativa para a recuperação judicial, que inclusive é aconselhável que você faça antes da recuperação judicial, é a prorrogação de dívidas. Então, é um instituto que é garantido ao produtor rural, tá? Se eu não me engano, a súmula 283 do STJ fala que a prorrogação da dívida rural é direito do devedor e não faculdade da instituição financeira. Então, ele tem esse direito desde que preencha alguns requisitos, ou seja, adversidades climáticas, difícil comercialização ou alguma outra adversidade nesse sentido. No caso, quando a gente tem também falando um pouco ainda sobre essa questão da recuperação judicial, antigamente só faziam-se empresas, né? Hoje em dia, se o cara é CPF, ele consegue... Na verdade, não era bem que ele só fazia se fosse empresa. Ele tinha que fazer algo mais... como é que eu vou dizer? Ele tinha que ser mais... Ele tinha que ter empresa já há algum tempo. Hoje não, né? Hoje você consegue fazer rápido, né? E essa questão de documentação para entrar com a recuperação judicial. Depende de cada caso se compensa ou não o produtor ser tratado como empresa. Mas, via de regra, o pessoal não tem empresa. Então, é tratado como pessoa física mesmo. Tem claro, a identidade da terra lá, né? Uhum. Mas não a empresa. Então, até algum tempo atrás, acredito que antes de 2022, o produtor, para ser tratado como empresa, ele tinha que ter pelo menos 2 anos de CNPJ. E aí veio uma legislação que permitiu o produtor, para fazer essa recuperação judicial, poder ser tratado no mesmo dia. Então, ele procura a junta comercial e faz a sua caracterização ali como pessoa jurídica, né?
não é mais pessoa física a terra, daí então pertence a uma pessoa jurídica, e a partir dali ele já pode requerer a recuperação judicial, não precisa esperar 2 anos, né? Essa questão da recuperação judicial, de criar empresas e tudo, na compra e venda de terra, eu posso fazer uma venda de terra enquanto eu estou em recuperação judicial ou não? Como que eu faço isso? Eu estou em recuperação judicial, eu quero vender um pedaço da minha terra para eu poder pagar a conta. Isso tudo é acordado? É o juiz que define? Quem que define como que vai ser pago essas contas aí na recuperação judicial? Então, geralmente o cara que está entrando para uma recuperação judicial, ele tem um galo para dar água, né? Ele está ali com pouco caixa, devendo para muita gente. Então, pelo menos metade mais um. Então, 50% mais um, ou 2/3, precisa concordar com tudo que está ali para ser aceita a recuperação judicial. Tudo que está ali que você quer dizer é conforme eles vão receber. Eu vou pagar todo mundo em 5 anos, vou quitar minhas despesas em 5 anos. Se 50% mais um topar, os outros são a minoria é obrigada a aceitar, é isso? Sim, é isso. E geralmente o que se consegue aí, 180 dias garantidos, né? 6 meses, para o cara dar uma respirada e começar os pagamentos a partir dali, mas também às vezes consegue até 2 anos. Certo. Tá? A partir dos 2 anos, você consegue um prazo de pagamento em até 10 anos. Geralmente é o que se consegue. É legal. Não, e você na recuperação judicial tem muita empresa, eu já vi alguns produtores, na verdade é algo muito novo no meio rural, assim, que eu conheço, é muito novo a recuperação judicial, mas eu já vi alguém que conseguiu se recuperar através da recuperação judicial. Bacana. Desde que ele tenha, como é que eu vou dizer, o cara tem que meio que tirar aquela questão que nem você falou da honra, aquilo ali é algo que pesa bastante pro produtor tomar a decisão de entrar na recuperação judicial ou não, porque a primeira coisa que quando alguém fica sabendo isso, quebrou porque entrou na recuperação judicial, e não é bem por aí. Não, jamais. Né? Falando também, já que a gente está no ano crítico e vai acontecer muito, compra e venda de terra. Vai acontecer. Isso é de fato, vai ter gente vendendo terra, vai ter gente vendendo arrendamento. Quais são os documentos necessários para você fazer uma boa venda de terra ou uma boa compra? Como fazer esse contrato bem feito? Qual que são os documentos necessários para isso? Então, Cauê, compra de terra é uma coisa assim, muito importante, porque é um patrimônio da vida da pessoa, né? É um patrimônio da vida que você vai deixar para os seus filhos e tudo mais. E a primeira coisa que você deve ter em mente é, além de procurar alguém para te ajudar, tanto contador quanto advogado, os dois se unem e trabalham junto, é analisar a matrícula da propriedade. Primeiro, ver se quem está vendendo é mesmo o proprietário, né? Porque golpe é o que mais tem por aqui, né? Certo. Então ver quem está vendendo, se é a pessoa. Além disso, na escritura do imóvel, na matrícula, vai ver se não tem nenhum gravame, ou seja, uma hipoteca, se não está empenhorado nada. Não tem nenhuma penhora, né? Uhum. Se está tudo ok. Se está livre de hipoteca, se está livre de gravame. E segundo, hoje também, voltando ao Código Florestal, é obrigatório hoje para você fazer uma transferência de propriedade, você precisa ter o seu imóvel georreferenciado. O georreferenciamento. Tem que ser georreferenciado e certificado pelo INCRA. O que é o georreferenciamento na sua íntegra? Assim? O georreferenciamento, assim, não é muito a minha área, que no caso é o agrimensor que faz, o engenheiro ambiental. Mas são empresas que eles georreferenciam sua área, mede ela de ponta a ponta e joga no mapa, no CAR. No CAR, que também é o Cadastro Ambiental Rural. Uhum. Aí é certificado pelo INCRA e fica lá. Isso acontece para evitar limite de propriedade, se um vizinho está passando do outro. E a legislação florestal, ela indicou isso, que é obrigatório ter o georreferenciamento. E eles utilizam muito esse método do georreferenciamento também para a questão de avaliar como é que está indo a propriedade, né? Eu conheço história de produtores rurais que falou assim, eu tirei uma aroeira lá do meio, o meu funcionário trompou lá e tirei uma aroeira lá, fiz a bobagem de tirar sem avisar,
E aconteceu que os caras descobriram e vou ser multado. E vai ser mesmo. Tá errado, tá errado. A gente não pode passar pano também. Isso, na verdade, consegue ver ano a ano. Depois você corta isso. Consegue ver todo ano se foi o tanto de árvore que cortou. Dá pra ver no mapa, dá pra ver no satélite tudo. Como que pode, né? Tudo. É incrível. Mas isso tudo é em favor do produtor rural. Como você falou, ele tem a fiscalização, mas tem também a questão da posição onde está a sua área, né? A sua terra. Então, isso também é muito importante. Tudo, na verdade, que é criado, o que eu vejo, principalmente no âmbito agrícola, que é o grande negócio, a agricultura ela é o setor que mais cresce no mercado por conta de suas tecnologias, que vem ano a ano sendo... Hoje em dia, o cara chega para plantar, ele para o trator com a plantadeira, alinha no GPS, aperta o play, o trator vai sozinho. Então, todas essas tecnologias, elas vêm para o bem e também, claro, que ela vem para fiscalizar. Eu acho que nós não temos uma agricultura no mundo tão fiscalizada quanto a do Brasil, né? E isso é importantíssimo a gente poder falar. Certo, aí ele pegou e foi lá, fez o georreferenciamento. O que mais que ele precisa para poder incluir aí nesse passo a passo? Aí, para compra e venda é isso. Certo. É isso. Aí ele vai montar o contrato. Isso. Eu peço pro meu contador fazer o contrato ou eu peço pro meu advogado, meu escritório? Como é que eu faço isso? Então, não desmerecendo o serviço de nenhum contador. Sim. Eles são muito importantes e eles devem trabalhar em conjunto, né? Ótimo. Com o advogado, mas assim, cada um tem sua função, né? Uhum. Isso é importante você falar. Tem bastante contador que às vezes olha pro advogado de um jeito e bastante advogado que olha pro contador de outro jeito. E na verdade, cada um tem a sua função, né? Exato. E assim como o administrador de empresas, o administrador rural, ele tá ali dentro. Todo mundo, o engenheiro agrônomo, cada um é a sua área e acaba que todos eles se conversam. Exatamente. Um contrato hoje de compra e venda, você sugere... claro que isso vai muito da negociação, mas o que vocês sugerem é um contrato de compra e venda interessante fazer ele via pagamento em grãos ou via pagamento em dinheiro? Qual vocês falariam assim, me daria como dica? Pô, você vai comprar a terra lá, você vai vender a terra, eu sugiro que você receba em produção, porque o cara vai plantar e já vai receber. Ou não, cara, recebe em dinheiro isso aí mesmo? Ou é via de regra, cada um de um jeito? Eu acho que é bem pessoal isso. Né? Não tem muito... Sim. De acordo com a legislação, se for seguir o rigor da lei, né, deveria ser em dinheiro. 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 Correto. Por quê? Porque na lei pede em dinheiro, quantia em dinheiro. Mas só que a gente sabe que é o costume do pessoal fazer em grãos, em sacas, né? Certo. Contrato de arrendamento, mas assim... Mas tudo bem, mas só que se eu fizer ele... Isso, é aí que está o grande X da questão. Se eu fizer essa minha venda de terra para receber em grãos, e na lei fala que eu tenho que receber em dinheiro, e o cara me der não me pagar esse grão, eu cobro ele em dinheiro ou cobro ele em Na verdade, daí você entra com a execução do contrato, e lá na execução, o grão vai ser substituído por dinheiro. É lá na execução que acontece isso. Tá, entendi. Isso, de forma ou outra vai acontecer. Vai receber. Então tá calçado mesmo pelo contrato. Minha preocupação era essa, porque eu falei, aí você vende a terra, o cara fala, não vou te dar em grão, aí você fala, tá, mas era pra ser em dinheiro, pronto. Assim, primeiro você tenta o grão, né? Claro. Mas até porque para manter o acordo ali entre as partes. Até porque uma compra de fazenda... Na sua grande maioria, não é feita em 2 anos. Não. Né? A sua grande maioria é feita em vários anos. Então, acaba-se tendo que ter um bom relacionamento entre o comprador e quem está vendendo. Falando em compra e venda de terras, não tem como a gente não falar sobre as sucessões. Falar sobre as holding, né? Porque hoje em dia, a maioria... E a gente até falou agora há pouco aí da recuperação judicial, que a gente precisa de uma empresa e tudo mais. Hoje em dia, a holding, ela protege o produtor até que ponto? A família do produtor, ela realmente vale a pena trabalhar com holding ou não? Aí é um caso que entra o contador. Certo. Não tem como o advogado saber disso sozinho. Precisa de uma análise do contador também, porque envolve tributo. Muita gente, a holding nada mais é do que uma empresa familiar. O seu negócio vai ser transformado em uma empresa. Se compensa, vai depender do faturamento da pessoa. Às vezes, pequenos proprietários não compensa. Não é indicado para todo mundo. Aí é bem pessoal. É bem pessoal. Lá na família de vocês tinha holding ou não? Não fizeram? Não. Sempre foi pessoa física. Sempre foi pessoa física, sempre o Miguel? Sempre. Pequena propriedade rural, né? Certo.
Então, bem isso, porque tem gente que acha que a road serve para todo mundo. Não. Então, não, ela tem Não, isso eu acho que, na minha opinião, é mais indicado para grandes produtores, aqueles que têm muitas terras, assim. Mas assim, ó, a gente pega o nosso agricultor. Ele tá ali com essa questão da venda do imóvel. Da venda do imóvel. O agricultor, ele vai ter que falar sobre morte. Em algum momento ele vai ter que falar sobre morte, em algum momento ele vai ter que deixar a herança para alguém, certo? Nesse momento em que ele vai passar essa herança, o pessoal, eu já ouvi alguns comentários que se a gente abre uma empresa rural e coloca os futuros, vamos dizer, herdeiros como sócio, a gente reduz bastante as custas. Isso, a road é uma redução drástica de custos, não vai precisar ter o inventário da empresa, a empresa já vai ser... Já passa ali, porque Isso. dentro dos percentuais já tem ali quem vai assumir, quem que vai assumir a presidência, porque normalmente eu vejo que eles montam assim, o presidente, então o pai e a mãe, né, presidentes ali, o primeiro o filho mais velho e depois assim por diante para assumir a sucessão da empresa. Então essa é a grande importância de transformar um grande negócio em uma hold. Isso. Para se proteger Isso. nesse sentido, né? Isso. A gente precisa disso, né? E em relação aos pequenos produtores rurais, por exemplo, médio porte, os que não têm hold, o que eles podem fazer? O usufruto. Isso, ele pode fazer um planejamento sucessório, no caso, um usufruto. Isso aí vai diminuir gastos com taxas processuais lá na frente, inventário, honorários. E acontece também, Cauê, muitas vezes acontece do pai e a mãe falecer e os herdeiros, por mais que tenham fazenda, bens, não tem caixa no momento para fazer o inventário, que geralmente são altos os custos. E aí não vai conseguir vender nada porque... Exato, e daí acaba tendo que vender um pedaço da terra, vendendo uma coisa, e é isso que a gente indica, né? Evitar. Sim, entendi. Porque a gente tem hoje, é tão difícil, né? Vamos falar bem a verdade, assim, que nem os pais de vocês sofreram tanto, passaram por muita coisa, para hoje chegar e entregar uma parcela em percentual que eu não lembro quanto que está hoje. Doação 3% de ITCD e no caso de morte, ITCD está 6% no inventário. 6%? 6% do valor do bem, valor venal. Lembrando, 6% que eu pago para esse dinheiro ir para onde? Vai para o Estado. Para o Estado, para o governo. Né? Então, isso assim... É o país que a gente vive já há muito tempo que as coisas precisam mudar. Né? As coisas precisam ir mudando aos poucos. E isso aí é uma coisa que eu vejo que muita gente não pensa. E o produtor precisa começar a pensar, porque ele vai chegar uma hora que ele não vai estar aqui. É inevitável, né? É inevitável. E vai chegar uma hora que, às vezes até mesmo... Vamos dizer, vai ser tudo. O dia que o pai e a mãe não estiver mais aqui, o meu irmão mais velho é o que vai ficar à frente de todo o negócio. Pode acontecer desse irmão mais velho se ir antes. Sim. E como é que vai ser, né? Então a road, ela te dá essa preparação. A empresa familiar, ela te dá essa preparação para você poder se programar. Eu acho que isso é bem essa linguagem, né? O planejamento sucessório, tanto rural quanto qualquer um, mas a gente indica mais o rural aqui, né, no caso. Evita conflitos familiares também, né? Porque depois que falece, às vezes é uma coisa antes e depois acontece briga na família. Então, para evitar tudo isso. E antes a gente sabe que independente do produtor que planta 5 mil hectares com o produtor que planta 100 hectares, ali, todos eles ali têm valores envolvidos e não são valores pequenos, né? Hoje em dia, eu estava até há pouco fazendo uma conta esses dias atrás, para um colega meu, eu falei, cara, nada aí hoje, se você pegar e tiver 100 hectares para você plantar, nós estamos falando que você vai colocar na terra 500 mil reais e vai esperar para ver. Na terra, não estou falando de equipamento que você vai comprar ainda, que você vai ter que pôr, mas nada, você vai investir ali 1,5 milhão, 2 milhões para você começar seu negócio. Pô, é muito dinheiro. Então, o cara que planta 100 hectares hoje, se ele tem 100 hectares próprio e ele chegar a vir a falecer, cara, a família, se não tiver em harmonia, vai brigar. Vai, com certeza. Vai brigar, porque... Acontece. Esses tempos atrás também eu estava conversando com uma senhora de uma família também que plantava 15 mil hectares no Mato Grosso e eles me contaram, falaram, a gente plantava 15 mil hectares aqui no Mato Grosso e meus 3 filhos, quando foi para dividir, cada um pegou 5 mil hectares e ficou tudo bem. Ainda eu brinquei, falei, mas aí até eu ia ficar tudo bem, 5 mil hectares para cada um, para se divertir, não tem como brigar. Mas briga, a gente sabe que briga. Então é importante que o produtor tenha essa consciência e essa conversa precisa existir dentro de casa. Com certeza. E falando também dessa questão, já que a gente tocou no assunto de governo, não tem como a gente não falar que a gente vive hoje num governo do PT e não tem como a gente deixar de falar do MST,
que vem aí atrapalhando bastante vem tirando o sono de muitos produtores. Cara, eu tenho uma terra minha aqui que foi invadida. E aí? O que eu faço? Para onde eu vou? Com quem que eu falo primeiro? Então, Cauê, o proprietário ele precisa ter em mente para que norte seguir quando acontece algo desse tipo. Na nossa legislação, existem 3 tipos de invasões, como podemos dizer, ações possessórias. Tem o esbulho, a turbação e a ameaça. O esbulho, o que é? O esbulho é quando acontece a invasão com a ameaça. Entraram na sua terra, tiraram, foram lá, invadiram. Isso aí é um esbulho. O que o produtor tem que fazer num caso desse? Primeiro, procurar a polícia. Certo. As autoridades e registrar a ocorrência. E, em seguida, já procurar um advogado para entrar com a sua reintegração de posse. É isso. É a primeira. É a primeira. O cara chegou lá, me ameaçou, eu vou procurar a polícia. Exato. Na verdade, isso daí é quando já invadiu. Sim, já invadiu com ameaça. Certo. A turbação, ela é um pouco menos grave do que o esbulho. Quando, por exemplo, a pessoa está ali na propriedade, fica entrando, leva o cavalo dela para pastar lá, por exemplo. Isso aí é um esbulho. Isso acontece bastante na beira de rodovia, né? Isso mesmo. Quando o pessoal assenta na beira da rodovia. Quando eles começam a entrar na propriedade, ainda quando está lá só na beira, lá se configura uma ameaça. Às vezes eles estão lá na beira e falam, a gente vai invadir. Isso é uma ameaça. Certo. E aí, no esbulho eu procuro quem, no caso, a turbação. A turbação, isso. Mesma coisa. Você vai procurar a autoridade policial e o advogado para ficar com uma manutenção na posse, para você continuar na posse, além de, antes da manutenção da posse, enviar uma notificação extrajudicial para o invasor sair fora. Certo. Se não adiantar, ação judicial, manutenção na posse. E o outro caso? E no caso de ameaça, na ameaça o dono tem que registrar a ocorrência também. Certo. E entrar com uma liminar de manutenção na posse também. É bem... Eliseu, pega uma água pra nós. Eu acho que eles... Tem água aí, né, Jéssica? Aqui eu tenho. Tem? Mas qualquer coisa que quiser pegar, pode pegar. Pra mim, pega mais uma garrafinha da água com gás. Água de bolinha, como diz as crianças lá em casa. Bom, então a gente tem essa questão aí. Tá, isso a gente tá falando vamos falar de MST, né? Vamos dar nome aos boi aqui. Aqui nós estamos falando de MST. E de terra indígena. A gente teve um caso em Rio Brilhante, repercussão nacional, né? De uma fazenda que foi invadida pelos indígenas, né? Foi isso, né? Isso. E me parece que foi até recuperado. Não me lembro mais o caso, não sei se foi recuperado ou se está ainda com a população indígena. Eu tenho uma terra lá e eu vou ter esse problema. O que eu faço? Eu vou para onde? Eu vou procurar a polícia também? Quando é indígena, já é outro assunto. Então. Tem uma legislação aplicável a eles. É mesmo? Usa essas mesmas regras, mas com indígena Cara, eles não têm... Eles entrou lá e falou que aquela área deles, e aí? O acordo é só se for politicamente? É que tem toda aquela questão da demarcação de terra, o marco temporal. Aí o assunto vai bem longe daí. Tem a questão da função social da terra também, exatamente. Né? Se a terra é aproveitada, tem que ter... Da legalidade da terra, se tem algo ali que pode ser usado contra o produtor. Por exemplo, a própria reserva legal, né, que a Jéssica tinha comentado. Se tiver algum erro ali da APP ou da reserva legal, já tá abrindo brecha para discussão. Bom, então a gente tem essa questão essa questão indígena, eu vou falar bem a verdade. Então, o produtor tem que ficar atento quanto a todas as questões legais, porque às vezes... Eu imagino que tem produtor que não sabe que a terra dele está na área indígena. Eu imagino que ele pense que pode ser que esteja ou não, numa área que pode pertencer... porque tem muito produtor que é muito desligado. Tem produtor que só depois que as coisas vão por água abaixo que começam a correr atrás. Então, é importante o produtor estar atento a esses movimentos. Ele consegue acompanhar por quem? Aonde que eu busco essa informação para saber se a minha fazenda está na área indígena ou não? Eu tenho algum lugar que eu consigo buscar essa informação ou não? O Brasil hoje está... eles que decidem onde que é a área indígena ou não. Tem um mapa do marco temporal na internet, se não me engano. Existe então a informação. Lá tem essas informações. É mais lá para Douradina, se eu não me engano. Aqui na nossa região é mais região sul aqui. Isso. Bacana. Porque a gente tem que entender um pouco sobre isso, porque, cara, é muito perigoso. É muito perigoso, porque tem gente que comprou essa terra. Na verdade, eu acho que todo mundo ali comprou. Hoje em dia, eu acho que ninguém tem mais
terra aplicada em área indígena que seja eu fui lá e tomei, ou meu avô que tomou. Não, eu acho que isso não existe mais, eu acho que isso não se aplica mais ao Brasil. E é uma palhaçada, assim, no sentido de que, tá bom, eles têm que ter o direito deles, eu acho que o indígena tem que ter o espaço deles. Só que o que acontece? Cara, a área tá ali, é produtiva, tá fazendo uma questão econômica. Função social, né? Uma função social. E aí você pega e fala, tá, beleza, vamos passar isso aqui para os indígenas. Eles mesmos arrendam aquela terra na prática. Estou falando na prática. Se vocês não quiserem falar, não tem problema. Eu vou falar. Não, na prática, o que acontece é isso. Eles arrendam sem documento, recebem dinheiro e fazem o deles. Então, eu acho que essa fiscalização com relação ao ambiental, a parte indígena, é muito precária no Brasil. Na verdade, é para fins eleitorais na minha cabeça. Ninguém tira isso da minha cabeça. Eu penso assim, se eu tiver errado, vocês podem falar, não, você está errado, não é assim que funciona, não tem problema nenhum. Mas eu vejo por esse lado. Eu acho que essa questão indígena, assim como a questão de arma na propriedade precisa. Tem que ter arma na propriedade, não tem como, é pro convívio, é pro dia a dia. Você tem CAC, não tem? Você é CAC. Tô tirando. Tá tirando, né? Eu tenho posse e CAC, mas assim, a gente, pra tirar, aproveitei aquela onda, daquele momento, o governo Bolsonaro tava ali liberando pra gente, facilitando alguns processos. Cara, não foi fácil tirar, tem uma série de provas que você tá fazendo agora, uma série de movimentos. Mas a propriedade rural ela tem que ter arma. Não tem como não ter arma na propriedade rural. É legítima defesa, né? Tá dentro de um direito natural que é a propriedade e a vida, né? E até mesmo para a questão de animal. Hoje em dia a gente tem um problema sério aqui no Brasil no Mato Grosso do Sul, com relação ao animal que vem destruindo propriedades aí, lavouras, javali, porco do mato, uma série de animal aí que vem dando problema. Mas, voltando para o nosso assunto aqui, que a gente já foi lá para outro canto, eu quero que vocês me falem o seguinte, existe alguma coisa nesse sentido de que a gente começou a falar com relação ao governo, hoje, politicamente falando, quais são os movimentos que o STF tem feito em prol do agricultor? Olha, questão das dívidas rurais que estão sendo bem abruptas, né? Nesses últimos... Abruptas é lindo, mas o que é? Então, tá sendo um cenário conturbado ultimamente, né? A questão das dívidas. Então, assim, em 2020 para 2021 aconteceu aquela pandemia, né? Que a gente sabe. Então, os produtores ali, eles tiveram um custo relativamente mais baixo, por conta da valorização dos commodities e tudo mais, tiveram uma boa venda e então uma margem legal. Aquele faturamento que... Aquele soja de R$200 naquele... não quer dizer que todo mundo aproveitou a 200. Às vezes o cara pegou um contrato futuro de 140, né? Sim, mas ainda foi bem. Ainda foi bem. Mas enfim, o fato é que o faturamento desse cara, que antes passava a ser 1 milhão, por exemplo, passou a ser 5 milhões... E com aquele espírito empreendedor, né, que todo produtor rural tem, ele quis, às vezes, comprar mais maquinário, trocar o maquinário, arrendar novas terras, comprar novas terras, investir na correção, né? E, geralmente, esses são investimentos de longo prazo, né? Então, não é algo ali de 2 anos, é coisa de 10 anos, né? E, assim, veio os anos seguintes, né? Então... de 21 para 22 foi legalzinho até, né? Aconteceu aquela seca do milho safrinho, mas ainda assim foi top. E aí, 22 para 23, a coisa começou a apertar. No fim do governo, começou outro governo, né? Você sabe. E 23 para 24, a gente tá vendo, né? O que tá virando, tá apertando a situação para os produtores, com dívidas absurdas. E o clima ainda também judiando, né? E assim, o governo lançou algumas medidas para tentar ajudar. Só que pode-se dizer que a última medida que eles lançaram foi uma resolução que dá para dizer que é só eleitoreira, né? Que é permitindo o agricultor a renegociar as dívidas com o banco pelo prazo de 1 ano. Só que o agricultor ele não precisa dessa resolução, porque tem uma legislação muito antiga já, que até a Tereza Cristina fala, né? Que está aí desde faz 40 anos já quase,
que permite o produtor prorrogar suas dívidas. Só falta ele saber usar isso. Então, às vezes, 1 ano é pouco. Ele poderia conseguir muito mais fora dessa resolução, né? Mas essa prorrogação de dívida fica a critério do banco querer colocar os juros que ele quiser ou não? Como é que funciona isso? Não. Porque prorrogar dívida é bom, mas desde que eu não pague juros. Então, a prorrogação de dívida, ela mantém os mesmos encargos do começo, do contrato inicial. Ah, sim. Entendi. Só que aí isso anual. Então, se eu colocar ali, eu quero pagar esse montante num 12% de juros anual, vamos lá. E eu quero prorrogar para mais 5 anos, então eu vou ter 12% nesses 5 anos, todo ano eu vou ter isso aí. É isso? É assim que funciona? Sim, é assim que funciona. Credo. Que triste. Porque se você parar para pensar, pô, tá bom, mas aí é onde o banco não tem como não enriquecer, né? Sim, mas assim, depende de cada caso. Pode acontecer de não permitir que aconteça multa, que seja apenas um índice de correção, né? Uhum. Mas, no geral, só prorrogação já é um bom negócio, porque a renegociação em si não quer dizer que vai diminuir, né? Geralmente é o que deveria acontecer, era diminuir os juros, né? A fazer um acordo que cabe dentro da capacidade de pagamento do produtor. Para ele poder se recuperar, pra ele poder tirar a cabeça para fora da água, porque se ele faz, eu penso assim, se o cara faz uma renegociação da dívida e empurra para frente, daqui a pouco, o ano que vem ele toma outro pau, não chove de novo, já era, cara, já era, não... Ali ele vai chegar de novo, vai prorrogar aquilo ali de novo, ou ele vai prorrogar as dívidas mais novas, ou ele vai prorrogar a dívida de máquina, alguma coisa ele vai fazer. Ali já era, ali já complicou. Né? Então é complicado, cara. Sim, não, Muito é complicado. O produtor tem aquela questão de, putz, não posso ter o nome sujo, né? Uhum. Eu não vou procurar advogado, não vou fazer recuperação, não vou... Mas, cara, no momento que o banco deixou de receber ali, a primeira coisa que ele faz é adentrar nas vias judiciais. Ele não quer saber se você vai ter condição de pagar daqui a 1 ano ou não. Por isso que é importante, antes de saber que você não vai conseguir, antes de saber não, né? Não tem como. Mas antes de vencer a dívida, você sabe que não vai dar conta de pagar, já tentar uma negociação extrajudicial fora da justiça com o banco. Entendi. Tentando conseguir ali um bom prazo, talvez uma carência, né? Sem juros, igual você falou. Uhum. Às vezes, se você tiver 1 ano ali sem juros, cara, já te ajuda muito você tirar a cabeça para fora da água, porque 12%, hoje a gente sabe que as margens de lucro do produtor rural ela é cada vez menor. E ela vem piorando com o tempo porque a produção vem caindo. Então, depende muito de ano para ano. Então, até eu comentava esses dias, esse soja que nós vamos plantar aqui no Mato Grosso do Sul agora, logo após o milho, que a gente está colhendo milho agora, é obrigatório ir bom, dar bem. Tipo, tem que dar bom esse soja, não tem como dar ruim. Se esse soja der ruim, vai ter muita gente com problema de dívida, vai ter muita gente com problema judicial e vai entrar tudo nesse assunto que nós estamos falando. Vai ter gente renegociando, vai ter gente piorando a situação. Então, é complicado, cara, é muito complicado isso. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, até falando a gente está comentando sobre dívidas e tudo mais, só que o produtor hoje, ele compra uma safra antes, né? Então, que nem quem está colhendo milho agora já está negociando para o milho ano que vem. E aí o produtor pegou e comprou esses insumos para o milho, fez um pedido de compra e chegou lá na frente, cara, ele tá mal das pernas, ele não consegue, ele cancela o pedido. E muitas empresas chegam e falam, não, você tem que cumprir com esse pedido, eu fiz o pedido para você. Como é que ele se defende disso? Ou ele tem que mesmo cumprir o pedido ou não? Como é que faz isso? Nós temos até casos sobre isso, mas de acordo com o Código do Consumidor, ele tem até 7 dias para cancelar assim, sem problema nenhum. 7 dias de quando? Da entrega do produto? Ou 7 dias... Da entrega do produto, porque ele vai ver se tem algum vício, se realmente é o produto que ele adquiriu, se está dentro dos conformes. Isso aí até com semente. Pô, você compra uma semente com 99% de germinação e dá aquele coisinho lá. Sim. Pô, você pode pegar a semente e levar para um teste, né? Eu e a Jéssica já fizemos isso. Já fizemos. Eu quero com gás. Então me dá essa daí mesmo, Então, assim, vocês fizeram uma situação de que vocês passaram... teve um problema com semente, então. Sim, já tivemos problema com semente. E aí vocês devolveram o pedido. Não, no caso já tinha sido plantada. Já tinha sido plantada. Já tinha sido plantada. Foi uma frustração parcial de safra, né? Um cliente, ele procurou nós e... Aí a gente fez uma análise da semente, que na embalagem estava escrito 90% de germinação. Fizemos o teste lá em Dourados, lá no órgão certo. Certo.
e deu 33% de germinação. Caraca. Aí, Como é que faz para provar tudo isso? Se o agricultor quisesse, ele poderia ter entrado com uma ação, pedido o que ele poderia ter ganhado, mas no caso o agricultor quis resolver e conseguimos resolver extrajudicialmente. A empresa deu alguns insumos para... Mas vocês acreditam que assim, ó... Fez um acordo, né? Sim, Fez foi um feito um acordo. acordo. Mas vocês acreditam que quando você tem um peso de um escritório de advocacia especializado, como o caso de vocês, chega para fazer um negócio extrajudicial, tem um peso maior do que quando o produtor vai lá tentar? Vocês Ah, com sentem esse certeza. respeito? Só a presença de um advogado Com já certeza. muda a conversa totalmente. É mesmo? Com certeza. Incrível. Por que espera, né? É. Por que não trata os caras como... Assim, muitos produtores, eles procuram advogado depois que aconteceu o problema. Uhum. Às vezes, é bem mais vantajoso, às vezes não, com certeza é bem mais vantajoso procurar antes para prevenir. Claro. Uma assessoria para prevenir. Eu acredito que é essencial. Eu acho que todo produtor tinha que ter um escritório de advocacia de Com apoio. certeza. Tá? Se não quiser colocar ele na folha de pagamento, por exemplo, o escritório, mas Sim. que você coloque pelo menos assim, pô, eu sempre vou lá, posso usar o exemplo, eu sempre vou lá falar com os PEDO. Vou lá sempre falar com o escritório de advocacia do PEDO. Chega lá, pô, fala com vocês. Sempre que tem alguma dúvida, paga ali a sua consulta. Cara, é a mesma coisa que você deu o exemplo da saúde, né? Cauê, na verdade, os grandes produtores, eles têm uma assessoria especializada. Eles têm uma assessoria ali com eles. O negócio é que o pequeno produtor, às vezes, ele acha que o advogado vai arrancar as cartas dele. Só que ele não sabe que ele é o que mais tem um benefício da lei. Porque a lei ampara o pequeno produtor de uma forma que não ampara um grande. Então, tem, por exemplo, a empenhorabilidade da pequena propriedade rural, que é algo que a Jéssica já tocou no assunto. Então, que a terra é empenhorável até 4 módulos fiscais. Certo. O módulo fiscal, você vai lá no Google, joga lá módulo fiscal, o INCRA, e aí vai aparecer a tabela, você É só seleciona procurar a cidade. cidade e o estado. Cada cidade e estado Tem tem um módulo fiscal. O módulo fiscal. Aqui é 30. Até com relação a pedidos, também tem a questão do grão. Existe, para quem não é do meio, até para você que está assistindo a gente agora que não é do meio, existe a CPR. CPR é um crédito, cédula de produtor rural, né? Esse daí é um documento que é feito e ali a empresa normalmente ela coloca, traduzindo, coloca que ela vai receber com base naquela dívida, ela vai receber uma quantidade de grãos que normalmente no contrato já está direcionada para algum Pagamento, armazém, para algum armazém especializado, né? Então, para algum armazém. O que acontece? Tem muitos produtores que agem de má fé quando não quer pagar, principalmente num ano complicado como esse. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: a CPR, a loja foi lá, a empresa de insumos foi lá e comunicou um armazém. Ó, o seguinte, eu tenho uma CPR com o Miguel, tá? O seguinte, o Miguel, se ele entregar aqui, ele não pode retirar esse grão daqui enquanto essa quantidade tem que ser direcionada para mim, beleza? Beleza. Chegou lá, o Miguel não direcionou para a empresa e a empresa liberou esse grão para sair de lá, zerou o saldo do Miguel. Ou seja, o Miguel simplesmente só depositou o grão dele lá e vendeu para exportação e saiu de lá. De quem que é essa responsabilidade aí com esse grão? O armazém, ele é responsável ou ele é corresponsável dessa situação? O que vocês me falam? Não sei se eu fui claro. Não, eu entendi. No caso, na minha opinião, eu acredito que primeiro teria que procurar a justiça, não é chegar no armazém e falar aqui é meu. Certo, entendi. Tudo tem. Você está falando do desvio? Isso, dos Desvio, desvios, é. aham. Por exemplo, estou devendo, mas se eu depositar aqui, vão pegar. Isso. descontar. Eu vou pegar e eu vou depositar em outro armazém, eu vou depositar em outro lugar e fica Certo. aquele negócio assim, mas o armazém tem, porque que nem... já aconteceu conheço casos de que a revenda, a empresa, foi cobrar o grão do Miguel, tô usando o Miguel de exemplo, foi cobrar o grão do Miguel lá da cerealista onde ele depositou o grão. Cara, eu não sei até onde isso é legal mesmo, se isso tem legalidade ou não. Se já estiver ocorrendo uma execução, né, Então. vai ser uma fraude à execução. Se ele já tiver sido citado, se ele souber desse processo, seria uma fraude, né? Então, a gente recomenda procurar formas de amenizar isso, de recorrer isso judicialmente, sem precisar
fazer essa manobra. Entendi. Porque a CPR ela é comunicada, né? O pessoal normalmente quando faz, eles comunicam todos os armazéns. Ó, eu tenho uma CPR No aqui. caso, já houve execução daí, né? Ah, A medida tá. Não é antes da execução isso acontece. Se Entendi. estiver ocorrendo uma execução, talvez a medida ideal seria procurar uma liminar, né? O que que é a liminar? A liminar é quando você antecede os efeitos de uma sentença. Então, ao invés de esperar até o final do processo o juiz dar uma sentença lá, você está pedindo um efeito de imediato. Por exemplo, olha, preciso depositar e vender para pagar os custos desse momento, para poder continuar a exploração da terra, porque é uma atividade necessária para a minha subsistência e da minha família, entendeu? Entendi. E assim, como a gente já mencionou várias vezes, o produtor ele é protegido por essa legislação, já que ele garante a soberania alimentar do nosso país, né? Entendi. Tem essa prerrogativa ainda. Com certeza. Que Então, interessante. não é como se fosse qualquer consumidor, né? Não é até o próprio crédito rural, ele não tem as mesmas regras do crédito comercial exatamente por conta disso. Ah, que bacana. A gente sempre notou que o crédito rural ele tem uma quem vem de fora, Mais assim, como eu barato. vim, você entra, você fala, pô, mas por que o crédito rural? Porque ele tem essa prerrogativa de ser algo que alimenta o mundo mesmo, né? Sim, exatamente. Tem algumas coisas que é interessante mesmo. E com relação à aposentadoria, tá? Tem gente que trabalha no escritório de vocês trabalham com aposentadoria rural ou não? Vocês A fazem? rural, sim, a gente faz. E o pessoal procura bastante. Quando procurar, quando achar que deve. Qual que é o prazo de que a pessoa pode se aposentar como rural hoje? Então, existem 2 tipos de aposentadoria rural, por idade e por contribuição. Uhum. Por idade, a pessoa precisa provar que trabalhou por pelo menos... Aliás, por idade, a pessoa precisa ter homem 60 anos e mulher 55. E eles precisam provar que trabalharam no mínimo 15 anos nessa atividade. Certo. No mínimo 15 anos, No mínimo então tem 15 que ter. anos. Certo. Esse é o requisito. Aí é um salário mínimo. E quais os documentos, assim, normalmente, que os mais que pedem para que tenha Então, para poder entrar com essa execução? Qualquer coisa que prove que trabalhou nessa atividade. É bem tranquilo. Às vezes, certidão de casamento, que está lá agricultor. Às vezes, tem gente que nasceu, né? Filho nasceu, tá lá agricultor, o pai Trabalhador rural também, né? O trabalhador rural também consegue se aposentar como Sim, rural. trabalhador rural, exatamente. O Interessante. geral mesmo, não só agricultor. Entendi, não precisa ser necessariamente... Todos que trabalharam em fazenda. Fotos, Bacana. tudo que servir. Caramba, que legal. Então é bem abrangente, não é um negócio muito engessadinho. Exato, que tem que exato. Aí tem o por contribuição, que daí, no caso, a mulher precisa provar, contribuir com o INSS por 30 anos e o homem 35 anos Tem que ter de de contribuição. contribuição. Esse- INSS, e também a carência de 15 anos. Esse pessoal de contribuição, aí é os valores que são Aí é feito o cálculo, no aí caso é da feito o contribuição. cálculo. O por idade é um Idade salário mínimo. é. Ah, tá, entendi. Então, por contribuição, você tem essa Isso. prerrogativa de ter um salário maior. Então, por isso que tem o pessoal que normalmente, vamos falar, os produtores rurais Isso. mesmo, normalmente eles aposentam por Por contribuição. contribuição, Tá bacana. E vocês têm esse Aham. trabalho lá. É muito rápido, prático, fácil ou não? É mais complicado, mais demorado, assim? Ou como Às é que vezes funciona? não dá certo no INSS, né? Aham. Administrativamente, aí precisa de judicialmente. Aí Daí demora um entra- pouquinho, né? Sim, tudo que é Tudo judicialmente que é judicial é muito complicado, né? Mas assim, ó, basicamente, a gente falou de muita coisa e eu gosto muito, assim, de falar de mercado, né? Eu gosto muito de falar do que vocês vê daqui pra frente. Vocês são 2 pessoas jovens, estão aí no ramo de advocacia. Hoje a atividade rural da propriedade da família hoje tá voltado, o pai de vocês está mais voltado para que área? Tá arrendando, continua trabalhando? Como é que tá a situação por lá? Bom, pode falar. A gente decidiu dar um tempo, né? Dar um descanso. Meu pai é merecido, né? Merecidíssimo. Você tá louco. Então, assim, a gente arrendou para cana de açúcar e Aham. atualmente tem um gadinho ali e tem piscicultura
tem avicultura, não sei se é avicultura que fala. Aviário, né? Seria um aviário. Mas não é aviário, é só umas galinhas. É umas galinhas e uns porcos. Tem que ter umas galinhas, uns porcos, os três. Tá chique, né? Gourmetizar. É tão bom ver nosso pai, assim, despreocupado com o tempo, todo dia olhando pro tempo e aquela seca. Cara, é verdade. Eu acho que ele mereceu isso. Ele e minha mãe, eles trabalharam demais. Mereceu demais. E assim, é a aposentadoria deles. Agora meu pai, não vou falar, meu pai aposentou, meu pai tá trabalhando mais, ele acorda às 6 da manhã, leva uma marmitinha, come lá, volta à tarde. Isso é uma coisa que eu acho importante. A pessoa nunca para, né, de trabalhar, o que mantém a pessoa viva é trabalhar, né? Cara, e assim, trabalharam a vida inteira. Isso. Né? Fizeram o que fizeram, construíram, criaram 2 filhos, agora tem um neto para aproveitar. É outro momento de vida, né? Outro momento e que bom que eles estão. O teu pai tá com quantos anos hoje? 64. Então tá novão, ainda tem muito tempo aí pra aproveitar a vida agora. Com certeza. Agora já fez o dinheiro pra poder viver bem, pra poder estar tranquilo. Inclusive, Cauê, não chamando o cliente, nada, só informativo, nós estamos construindo o nosso escritório de advocacia também. Ah, eu vi o projeto. Está em prazo de finalização e a gente está muito feliz e tudo isso é possível graças aos nossos pais, sabe? É eles que... Eles acreditam em nós, sabe? E também meu marido sempre acreditou em mim. Que maneiro. E é uma energia boa, muito, né? muito boa. É muito bom quando você tem tudo somando. E é interessante porque normalmente irmãos não se dão bem em negócios, não se dão bem em outras coisas. Vocês são irmãos e mesma profissão, resolvem abrir um escritório, tomam as decisões juntos com quem mais influenciou a gente a trabalhar junto foi meu pai. Que legal, cara. Assim, no começo a gente até pensou, não vai dar certo, mas com certeza vai dar certo. Assim, trabalhar com meu irmão é muito bom. Ele é muito inteligente, sabe? Ele ajuda a minha cabeça a pensar. Parece que parece assim, é novo, não entende. Ele é muito bom. Que massa. Então... Eu digo mesmo, tudo que eu não sei, ela já tá na ponta da língua. Então. Que maneiro. É legal essa junção, né? Duas cabeças pensam bem melhor, né? Com certeza. E assim, isso traz uma credibilidade para os clientes, até mesmo porque vocês são de famílias que têm credibilidade, vocês são de uma família que tem credibilidade na cidade. Cauê, a gente pensa assim, não é só o advogar, só o trabalhar, a gente tem um nome a manter, um nome que meu pai deixou para nós, sabe? Acredito que é o maior patrimônio, é muito forte isso. Qualquer um pode ter, o maior patrimônio é o nome. E a gente, desde criança, a gente aprendeu isso, o que é certo é certo. Poxa, se a gente quebrar, se der tudo errado, a gente ainda tem um nome para começar de novo. É isso aí. E isso, eu acho que esse é o grande joia do negócio. É isso aqui, ó. Vocês poderem ter um pedó de advocacia ali na TV e você poder chegar e falar assim, cara, eu coloquei o nome da minha família lá pra gente poder ter na fachada. Isso traz uma coisa assim, uma responsabilidade muito grande. E assim, a gente escolheu o agronegócio. O Juninho, o Miguel, né? O Juninho. Hoje, nesse assunto pode. Que veio assim com esse agronegócio. Eu falei, mas Juninho, agronegócio... Eu faço bastante inventário, sucessão. Mas daí eu parei para pensar, eu tô há 10 anos advogando, 80% das ações que eu peguei era tudo agronegócio. Eu falei, eu já tô nessa área, vamos continuar então. E a gente viu que a nossa família já passou com dívidas. Às vezes, assim, meu pai, por exemplo, tem 4ª série. Uhum. Às vezes ele pega um documento, assina, porque mandaram assinar e hoje ele tem nós para ajudar ele, e eu queria que isso aí acontecesse com todos os agricultores, assim. Ter uma pessoa ali, chega lá e fala assim, não para nós, qualquer advogado, eles chegam para o seu advogado e falam, esse documento eles mandaram assinar, tá tudo ok? Olha lá, isso que é assessoria jurídica que eu acredito que funcione para o agricultor. Porque eu acho que o agricultor, é bem que a gente conversou aqui, mas, cara, se o agricultor chegar toda vez que ele for fazer alguma coisa, ele buscar uma assessoria jurídica, ele poder sentar e falar assim, não, tô assinando algo que eu sei o que eu tô assinando, independente se tá errado ou se está certo. O advogado vai ler e falar, cara, isso aqui tá fora dos termos, mas a decisão é sua, tá aqui. Muitos problemas iriam ser evitados. Inclusive, tem algo muito importante nisso, que você tocou no assunto, sobre assinar o que sabe que tá ali, né? Tem uma lei nova do governo do ano passado, do fim do ano passado. É algo bem recente, que eu acho que todo mundo tem que tomar cuidado, que é o Marco Legal das Garantias.
Então, é a Lei 14.711 de 2023, se vocês quiserem dar uma olhada, você que está em casa. Ela diz basicamente que você pode colocar como garantia, você, né, o banco, a alienação fiduciária, diferente da hipoteca. Vou explicar. Por exemplo, quando você vai comprar um carro por alienação fiduciária, o carro não está no seu nome, ele está no nome do banco, ali no documento, certo? Certo. Então, quando você coloca a garantia em alienação fiduciária, acontece a mesma coisa. Então, diferente da hipoteca, que o cara colocou o imóvel ali, e vai ser um longo processo até conseguir esse imóvel na justiça, geralmente 5 anos ali, uma ação sobre hipoteca. Na alienação fiduciária em garantia, no momento da assinatura do contrato, o bem passa a ser do banco, já está no nome do banco. Então, assim, é algo muito rigoroso, sabe? É algo muito extremo. E os bancos ainda não estão aplicando isso com rigor, mas eu acredito que logo vai ser posto. Vai, porque vai começar a ter que ter uma... Eles vão querer apertar porque vai começar, o Brasil vai entrar num caos. É porque assim... Já vem sendo criado já. O pessoal já está praticamente quase todo mundo endividado, né? Sim. Tem uns dados do SPC Serasa aí que existe cerca de 5 milhões de produtor no Brasil e desses 1/3 está endividado. Perante? Não, só os que estão com o nome escrito. Isso que eu ia falar, perante dentro, fora os caras que estão prorrogando as dívidas. Que não fora entram. Os que estão com a corda no pescoço, né? Quando eu falo corda no pescoço, quer dizer, tipo, o cara que sabe que vai ser inscrito, né? Que está endividado, só não está inscrito. Isso é muito complicado. Então você que está assistindo a gente, por favor, cara, procure assessoria jurídica, vai lá no escritório do Pedó Advocacia, né? Eu ia falar dos Pedó. Pode ser também. Vai lá, procura os Pedó, fala com eles certinho, se organizem, não tem borocochô não, temos que estar todo mundo junto aí, tem que estar todo mundo unido e em busca de uma causa que é resolver os problemas. Afinal, a gente precisa alimentar o mundo. Hoje é nós com a nossa força, com o nosso suor, com a nossa fé, né? Com a nossa reza, que ajuda a vir chuva ou não vir, e quando não vem a gente consegue ainda em algum momento fazer alguma coisa, alguma manobra, e é tudo com trabalho, né? Não tem. É assim como seus pais chegaram aqui sem nada, construíram tudo, tem aí hoje o poder se aposentar, realmente ter uma vida digna, formar 2 filhos, criar uma família bonita e agora deixar o bastão passaram para vocês já ou não? Como é que tá lá? Ainda não, tá na mão dele ainda. Nem quero. Ninguém melhor que meu pai para fazer isso. É verdade. E nada mais justo. Deixa ele trabalhar, deixa ele se entender. Gente, ficou faltando alguma coisa, algum ponto que vocês queiram tocar que a gente não falou? A gente falou de muita coisa aqui. Muita coisa. E aí, Miguel? Eu acho que só dar um aviso para o pessoal que está em casa, né, que não renegocie suas dívidas diretamente com o banco, também não faça negócios sem ter uma assessoria jurídica, não só por conta do dinheiro, mas para manter o seu legado. A gente sabe que é um legado, né? Então o pessoal acha que ser agricultor é só plantar, colher e trocar de caminhonete, mas não sabe o perrengue que passa, né? Muito mais. É aquilo lá que a Jéssica tocou no assunto. Só de chegar em casa e não ver o pai olhando pro céu e pensando, será que chove ou não chove hoje, já é uma grande alegria. Mas isso se construiu com várias vezes ele olhando pro céu e pensando, chove ou não chove. E isso influencia no casamento, isso influencia na vida diária, isso influencia até na criação dos filhos, cara. A vida do agricultor, ela é sofrida. Ela é sofrida. O que a gente quer devolver para o produtor não é só a situação financeira dele ou a prevenção, como a gente coloca, né? Mas é aquele almoço em família, sem se preocupar, aquela oração unida que o pessoal faz. Bacana. Entende? Então, o cara poder deitar a cabeça no travesseiro e dormir e não acordar 3 horas da manhã preocupado com a lavoura e correndo atrás. E preocupado com conta, que é o mais importante de tudo. Saber que está bem assessorado, saber que tem um escritório de advocacia responsável por trás e um escritório que pode realmente ajudar ele a solucionar os problemas dele. Olha, da minha parte, eu quero agradecer demais de vocês terem vindo aqui. Foi muito bacana poder bater um papo com vocês. Essa questão judicial é uma coisa que sempre gera muitas dúvidas.
Quero convidar, quem sabe, num próximo momento a gente poder sentar e falar de algum assunto específico, às vezes algum momento do Brasil aí aconteça alguma coisa, pô, vamos fazer uma reunião, vamos falar sobre isso aqui que vai ser muito interessante pra gente poder finalizar aí, sempre estar atento. Até porque, assim como o contábil, o judicial muda, que você tá falando, resolução de 2022, pô, tá aqui em cima, resolução aqui, resolução ali, a gente precisa estar sempre atento e sempre fiscalizando, sempre esperto para não cair numa cilada, né? Afinal, eu não entendo nada de jurisdição, de parte judicial, o produtor também não entende e a gente precisa, assim, ter alguém que nos assessore, é isso? Sim. Falei bonito? Ah, então tá bom demais. Jéssica, muito obrigado. Deixa suas considerações finais aí. Fique à vontade. Eu queria agradecer a todos que sempre acreditaram em mim, meus pais, meu marido, o meu filho, que é tudo por ele hoje, né? Meu irmão, que tá junto comigo, e é isso. E tocar a vida, que a partir de agora a gente vai ficar junto, a gente vai trabalhar junto, e assim a gente quer manter por um bom tempo. Nosso escritório tá quase pronto e a gente tá muito feliz. E vai ser bonito demais. Onde que vai ser o escritório? É ali na esquina ali, entre a Sidney Coelho Nogueira e a Coronel Antônio Alves Correio. Na esquina do Celso? Do Celso, do Celso, isso. Em frente ao Celso, né? Isso. O Celso hambúrguer ali, o pessoal conhece na cidade. Em frente ao Celso. Vai ficar lindo aquilo ali, viu? Eu passei ele na frente, vi a obra. E aí, Miguelzão, fica à vontade, cara. Suas considerações finais. Queria agradecer, principalmente o convite, Cauê. Obrigado, cara. É isso, é um prazer demais ter você aqui, cara. Agradecer toda a equipe aqui que está ajudando a gente, dando suporte. Gente pra caramba, né? Nossa, é um exército, vocês não fazem ideia. Tem duas pessoas aqui, tá a Mari, que é a nossa editora, tá o Eliseu, nosso diretor de imagens aqui, toda a equipe aqui por trás para dar esse suporte pra gente, para poder acontecer isso aqui, a gente levar o agronegócio cada vez mais longe, destrinchar um pouquinho o agronegócio pro pessoal do Mato Grosso do Sul, pessoal de Rio Brilhante, para eles poderem entender realmente que o agro é forte, né? Com certeza. Vamos lá então, Eliseu, muito obrigado, cara, obrigado a toda a nossa equipe, obrigado a você que ficou junto conosco até agora, obrigado por você ter ficado ligadaço. Tem muito mais Agroforte por aí, tem muito mais podcast, muita coisa para acontecer, tá só começando, é um projeto lindo e a gente fica muito feliz de ter você aqui na audiência conosco. Muito obrigado, até o próximo Agroforte, tchau, tchau, valeu!